Olá, mercado físico e mercado futuro têm feito caminhos opostos nos últimos dias. Aquele movimento rumo aos R$ 250 dos contratos do último trimestre perdeu força, diminuindo assim o ágio, a diferença de preços pagos no mercado físico e no mercado futuro hoje. Parece aí um sinal de cautela em relação à oferta e à demanda dos próximos meses. Mas de onde vem essa oferta em época de entre-safra? Principalmente dos confinamentos. Hoje, 1 a cada 5 animais abatidos no Brasil sai do sistema intensivo. Em 2018, a participação era de 12%. As mudanças na dinâmica do mercado do boi. Agora, no mercado pecuário DBO. Mercado pecuário, apoio Elanco. Melhorar a vida dos animais, melhora a vida. Quando a gente fala de confinamento, a gente não fala só no aumento de cabeças abatidas durante a entre-safra, não, como também de carcaças mais padronizadas e principalmente pesadas. 21 arrobas e meia foi o peso médio dos animais que saíram de confinamento em 2023. 24% mais pesados em relação à média nacional dos novilhos, que é de 17 arrobas. Vamos falar como isso mudou a dinâmica do mercado pecuário, a formação dos preços, a entrega dos animais? Eu recebo hoje Tiago Bernardino de Carvalho, do CPEA. Tiago, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Primeiramente, eu queria que a gente falasse desses preços, né? Indicador CPEA ultrapassou os R$ 230, mas essa semana começou mais tímido. É um reflexo do que está acontecendo também no mercado futuro. Qual que é a tendência nos próximos dias? Olá a todos, muito prazer novamente estar aqui junto com vocês, a DBO. É sempre muito bom a gente poder discutir o mercado, trazer informação e realmente, né, o mercado ele deu uma, podemos dizer, uma aquecida, né, nessa virada aí de junho para julho, né? Chegamos a observar sim, ultrapassar a barreira dos 230, muito devido à baixa lotação de confinamentos aí na virada de maio para junho. A gente tem um número importante, a gente acaba mapeando, a taxa de lotação reduziu, né, ao entorno de 18, 20% em relação à média da lotação de começo de junho dos últimos 3 anos, então isso acaba refletindo, né. Esse é um ponto, sempre pensando no campo, que ajuda realmente a enxugar um pouco a oferta de animais prontos para o abate, e com isso o frigorífico abre julho também pagando um pouco mais, alongando um pouco a escala dele. Então, somado a uma oferta restrita, com esse cenário interessante em termos de exportação, isso ajudou a valorizar. É claro que o mercado realmente ele vende muita oferta ainda no primeiro semestre. O primeiro semestre de 2024 registrou a maior disponibilidade da história em termos de carne no nosso mercado, e isso ajuda a frear um pouco novas altas, mas o mercado ele passa nesse período de transição. A baixa oferta de animais disponíveis para o abate força sim o mercado a ter essa valorização e buscar um equilíbrio próximo do 230, né. Lembrando que a gente fechou o mês de junho próximo dos 220, né, então realmente essa valorização trouxe um alento para o pecuarista. Então, as motivações são essas que a gente vem observando ou observou ao longo de julho, e chegada da segunda quinzena, um ritmo mais, tranquilo, podemos dizer assim, um ritmo menor de consumo e consequentemente os frigoríficos escalando mais longo prazo. Mas na tua visão, a gente tem espaço para sustentar esses 230, 235, crescer daqui em diante, ou fazer um movimento de recuo, como a gente está vendo aí no mercado futuro, por exemplo, já que esse ágio do mercado futuro e físico diminuiu justamente nessa semana. Olha, o mercado futuro acaba sendo a expectativa de receita, né, dos agentes, seja ele pecuarista, seja ele o corretor, o escritório, né, e realmente o frigorífico. Vamos chamar de curto prazo, né, julho, agosto, até meados de setembro, um cenário de que esse animal de confinamento que realmente estava em baixa quantidade em junho, ele começa a aparecer, mas realmente um
em forma mais crescente do que realmente a gente deve observar lá, aí sim, meados de outubro, né. Quando a gente pensa o milho mais barato, trabalhando algo em torno de 56, 58 aqui em São Paulo, um boi magro com um ágio bem interessante para o boi gordo em relação aos últimos anos, então o boi magro vem numa condição, mais confortável, então isso estimulou o pecuarista. E sempre lembrando, você mencionou, né, o mercado futuro deu uma recuada, o mercado futuro em outubro chegou a trabalhar acima dos 240 por muito tempo, então isso estimulou e possibilitou uma margem melhor, exatamente para quem estava com interesse de confinar. Então esse movimento de maior lotação em julho, por exemplo, desses animais, pode sim precificar lá para outubro. Então a gente tem um período ainda de transição, de realmente o mercado, buscar esse equilíbrio. De novo, o câmbio acima dos 5,50, melhora no consumo doméstico. Agosto a gente tem aí, meses, né, festivos, principalmente Dia dos Pais, que pode estimular sim o consumo e sempre estimula o consumo, e em relação aos últimos anos, um volume menor de animais confinados para esse período. Então, o mercado ele busca sim, até mesmo as cotações aí, né, por mais que tímidas, mas se a gente olhar, né, para agosto e para setembro, um patamar acima de 230, né, algo em torno de 234, né. Então realmente a gente tem um cenário de valorização já com um sentimento de uma pressão aí para outubro, principalmente, né. Outubro na transição com novembro, então se eu pegar o final de setembro, outubro, novembro, realmente a expectativa é de ter mais animais em confinamento nesse período. Então o mercado ele já buscou os 250, deve ocorrer mais para a virada do ano, sim, final do ano e virada do ano, como ocorreu nos últimos meses, né, dado toda essa mudança do mercado pecuário, mas a gente está nesse período de transição, buscando uma estabilidade. É claro, né, a gente tem um cenário, como eu disse, do câmbio, porque o mercado internacional, por mais que pague menos, vem comprando muita carne nossa, e isso ajuda sim a enxugar determinados mercados, né, em termos de oferta de produção. Mas esse é o cenário, curto prazo mais enxuto, né, buscando um patamar um pouco superior do preço da arroba. No médio prazo, a gente tem realmente uma oferta maior de confinamento, e lá no longo prazo, quando eu falo longo prazo, final do ano, uma melhora a mais nessa transição aí de novembro para janeiro. Falando em confinamento, o Thiago está aqui com a gente no Mercado Pecuário DBO porque ele trouxe uma matéria super interessante que você pode ler na revista DBO desse mês. É claro, eu não vou trazer todo o conteúdo, eu convido você para acessar lá no nosso portal, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui com o Thiago. Tiago, sobre a mudança dessa dinâmica do mercado, ela se tornou muito acentuada nos últimos anos, né? Não podemos mais falar que existe uma entre-safra do boi, pontos tão marcados assim no ciclo pecuário. Realmente, a gente nota nesses últimos anos uma mudança muito interessante. Se a gente olhar que julho a outubro a gente tem o período de maior número de animais em lotação de confinamento, né? Então realmente a dinâmica tem mudado, né, até mesmo quando a gente for olhar a precificação. Quando há 10 anos atrás, né, para não ir muito longe, né, óbvio que quanto mais longe a gente for, mais claro fica a safra no primeiro semestre, a entre safra no segundo semestre, os preços realmente eram superiores do que eram observados no período de safra, com chuva, com um volume maior de pasto. Então isso vem mudando, a gente vem observando sim, por N fatores, seja por parte do produtor, seja por parte da indústria em termos de estratégia, um volume de animais prontos para o abate maior no segundo semestre. Então, quando a gente pensar nessa questão de existe safra entre safra, a gente pode dizer sim que a gente cada vez mais vamos ter a produção em confinamento e em pastejo. Sempre lembrando, lógico, eu posso ter o confinamento ao longo do ano, assim como eu posso ter pasto ao longo do ano, dependendo do sistema, do manejo dessa condição. Tudo vai depender do custo, claro, mas cada vez mais a gente observa aí um volume maior de animais prontos para abate vindos de confinamento, principalmente a partir de junho. E só um número interessantíssimo, né? As primeiras semanas de janeiro e fevereiro desse ano foi o ano que a gente mais confinou gado nessa primeira semana, né, em janeiro e fevereiro. Então tudo isso explica também a dinâmica de preço depois, o preço caindo, mas
dado todo o cenário que a gente observou ano passado, o volume de animais em confinamento em dezembro, janeiro e fevereiro foi bem superior. Então vem se mudando, né. O produtor e a indústria vêm buscando essas novas estratégias de produção e comercialização. E a gente não está falando só em quantidade de animais abatidos, a gente está falando também em animais mais pesados. No geral, o volume entregue é grande. É, você quando você observa realmente a dinâmica de criação em confinamento, a busca por uma padronização, a busca realmente por um giro mais rápido, não uma engorda mais rápida, a gente consequentemente o ganho de peso melhora, o rendimento melhora, eu tenho animais mais pesados. Então eu tenho um cenário que mudou drasticamente, antes eu falo de 1,2 kg, 1,6 kg, hoje eu falo até animais ganhando 2 quilos diariamente. Então, realmente, a gente tem uma dinâmica de animais mais pesados vindos do confinamento, cada vez mais nesses últimos 5 anos. É muito fácil falar isso hoje, né, nessa atratividade do confinamento, num ano onde o boi magro estava barato, onde a ração estava barata, mas também é uma operação de alto custo, de alto risco, vamos dizer assim. E essa dinâmica de comercialização desses confinamentos também tem impactado nessa mudança do ciclo pecuário, na comercialização do gado em geral. É, o ponto que você toca aí é de extrema importância, né. Eu tenho um sistema de risco, alto risco. É uma intensificação da produção, um processo de produção, né, cada vez com muito insumo, com elevado custo. Então eu trago um risco para o processo. E aí eu tenho uma dinâmica de comercialização que vai mudando. O pecuarista, pelo lado do confinador, né, a gente observa confinadores cada vez mais aumentando escala, até para reduzir seu custo de produção, e aí é teoria econômica, quanto mais eu produzir, eu diminuo esse meu custo, ao mesmo passo que eu tenho que entregar esse meu animal para o frigorífico. Então eu tenho um cenário que vem mudando fortemente. Eu tenho cada vez mais uma concentração, confinadores, né, que estão acima de 10.000 cabeças ao longo do ano, vem aumentando de tamanho, enquanto que os confinadores que produzem até 10.000 cabeças vêm diminuindo de tamanho, por causa dessa escala. E o frigorífico, obviamente, também precisa desse fornecedor. Para reduzir custos de transação, é mais fácil eu comprar de um, 2, 5 confinadores do que comprar de 20, de 30 pecuaristas, porque eu tenho um animal mais padronizado, eu tenho uma segurança alimentar, né? Vamos dizer, eu tenho esse fornecedor que realmente não me deixa na mão. Dado todo esse elevado risco de produção, ele sabe que dados 90 dias, 100 dias, ele vai ter que buscar sim uma indústria para processar o seu animal, processar a carne que ele produziu no confinamento. Então, é uma via, podemos dizer assim, de duas mãos, um dependendo do outro. E nesse cenário, as estratégias vão sendo moldadas, a profissionalização vai ocorrendo, seja a gestão de risco, em termos de proteção de preços, seja a gestão de entrega, garantia de escala, fidelização, gestão da produção, treinamento de funcionários. Então, eu tenho uma transformação ao longo da cadeia, tá? Mas realmente, o confinamento, ele oferta mais animais prontos para o abate, animais mais pesados prontos para o abate. Além do que, ele muda a estrutura produtiva e de comercialização ao longo da cadeia. Eu preciso cada vez mais de animais com qualidade para me processar no meu confinamento, a indústria se aproximando mais desses grandes players também de confinamento e, obviamente, eu tendo uma padronização, um volume maior para buscar mercados que exigem esse tipo de animal. E aonde o pecuarista se insere nessa história? Acredito que a gente tem muito espaço para os pecuaristas, sim, cada vez mais desafiador. E eu acho que o desafio é para todos no mercado, para todos na economia, né. Quando a gente fala em qualquer segmento da economia, a gente vai colocar concorrência, a gente vai buscar eficiência, a gente vai buscar ganhos de escala. Não é simples? Não, não é simples, mas o pecuarista, ele pode sim buscar esse cenário, vamos dizer, a gente fala o pecuarista é um confinador também, né, intensificar a engorda do seu animal, seja a pasto, seja no confinamento, não tenho condição de ter uma estrutura de confinamento, buscar parceiros, boitéis, e por outro lado, a gente fala muito do confinamento ou muito da integração com a lavoura, né, também com esse confinamento, eu vou precisar do boi magro, eu vou precisar do bezerro. Então, eu tenho que me especializar
nesses segmentos. Há muitas oportunidades interessantes aí ao longo, né, da cadeia produtiva, não é simplesmente a engorda. Muitas vezes a gente fica na expectativa da engorda para receber um preço bom, muitas vezes eu não tenho uma boa estratégia de comercialização, eu fiquei esperando o preço, o mercado não respondeu, eu tive um problema que seja sanitário, de embargo, eu tive um problema de renda interno, são N fatores, mas o pecuarista ele sabe que ele pode também trabalhar essa reposição. A reposição tem os ciclos bem definidos, bem claros, e cada vez mais eu tenho essa profissionalização e essa busca por entregas de animais de formas padronizadas na sua linha do tempo. Por exemplo, os bezerros nascidos em agosto, setembro são mais pesados. A gente sabe disso. O que que eu posso fazer para minha fazenda produzir esse animal? Bezerros que nascem em agosto, setembro são comercializados geralmente em fevereiro, março, abril, dependendo do sistema de desmame. São épocas do ano que eu tenho preços maiores, por exemplo. Então, tudo isso vai chegar junto com essa profissionalização do confinamento. É uma linha de produção. Então, é o pecuarista tendo a necessidade de enxergar aonde que eu estou dentro da cadeia, que houve-se uma concentração da produção, 20% dos animais abatidos são de confinamento, chegou a 24 em 2021. Sim, é um caminho que não vai ter volta. A gente pode aumentar um pouco, pode diminuir um pouco ao longo dos anos, mas é um caminho que a gente busca, dado toda a restrição diária, dado toda essa necessidade de padronização e garantia de escala. Então, eu tenho um cenário diferente da pecuária, mas que tem oportunidade sim para todos os pecuaristas. Tiago, voltando a falar de preços então. Mercado físico e mercado futuro praticamente sem ágio nessa época do ano. Qual que é a tua análise? Qual que é a tua visão? Os preços podem melhorar, tanto no físico quanto no futuro, ou cada vez vai diminuir aí essa diferença de preços? Diante dessa demanda aí, dessa oferta que deve crescer nos próximos meses. Sim, hoje a gente vê realmente um ágio muito próximo, né, vamos dizer, praticamente sem ágio, nesse curtíssimo prazo, mas sim a gente tem uma melhora, como eu disse, nesse meses aí de agosto, setembro, e uma expectativa, assim, de uma melhora maior aí para o final do ano. Então o mercado futuro respondendo à questão de oferta restrita agora, uma oferta maior de animais para outubro, novembro, mas sempre pensando nessa virada de ano aí do ciclo com um cenário melhor de exportação, um cenário melhor do consumo doméstico. Então a expectativa é sim sempre de melhora. No mercado físico, dá para sustentar os 230 ou a gente vai ver recuar também? Olha, vai depender muito do apetite do consumidor brasileiro, tá? O consumidor externo vem mostrando muita demanda, né? As prévias de exportação de julho mostram que a gente vem num ritmo muito forte, acima de 10.000 toneladas diários, então isso ajuda sim a trazer uma dinâmica maior. Sempre lembrando, a gente já vem de um semestre de maior disponibilidade interna, tá? Então realmente eu tenho um fluxo maior de carne, por isso que a gente tem um cenário de um consumidor doméstico realmente sendo um ponto-chave na dinâmica de precificação. É claro que a gente pode ter essas oscilações de mercado, entrada e saída, alongamento de escala, sempre buscando um cenário mais confortável de comercialização. Eu posso ter essas oscilações, mas o mercado, eu acredito que ele atingiu um patamar aí firme, podendo ter um pouco de queda alta, mas não acho que a gente tenha uma queda muito brusca como a gente observou nos últimos anos, tá? A gente pode sim ter oscilações de preço, mas quedas bruscas eu acho que cada vez mais a gente vai deixando para trás. Tiago, te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Eu que agradeço novamente o convite, é sempre muito bom trazer informações aqui para o mercado pecuário. Tá? A gente está à disposição e vamos voltar várias vezes. Obrigado, gente, um grande abraço. E ainda falando em confinamento, no próximo mês a DBO apresenta aí a terceira edição dos Top 20 Confinamentos do Brasil, os maiores projetos de engorda do país. Essa iniciativa da DBO tem o apoio de consultores do setor e também uma checagem direta com os participantes. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e também seguir a DBO. Se tem dúvidas, mande no nosso Instagram. O endereço é @portal_DBO. Eu te agradeço a companhia de ter ficado até aqui e a gente se encontra. Tchau.
Mercado pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida.